Aleluia, santos, pelo entremesclar em lavras. Amém. Deus está entremesclando o seu corpo. Amém. E eu gostaria de introduzir, da mesma maneira que foi introduzida essa mensagem no treinamento de inverno em 2023. E ali nos foi dado 4 pontos, que são 4 pontos importantes para recebermos o falar do Senhor nessa conferência. E é tirado da coletânea das obras de Watchmani, em uma passagem intitulada, e agora é uma tradução não literal, a atitude adequada daqueles nos quais o Senhor está trabalhando. Então, queremos que o Senhor trabalhe em nós nesses dias, e por isso queremos ter a atitude adequada, que nessa passagem é ilustrada pela nossa irmã Maria em Lucas 10. Eu vou ler aqui o versículo 39, Maria, assentada aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Santos, queríamos ser como Maria, amém, nesses dias assentados aos pés do Senhor, amém, ouvindo a sua palavra. Amém. E o primeiro ponto é aos pés do Senhor. Então o primeiro ponto é o Senhor Jesus. Amém. Nós amamos o Senhor. Amém. E não há maneira mais rápida e mais curta de nós crescermos em vida do que nos acercarmos ao Senhor Jesus. Amém. Não há método melhor do que nós irmos a Ele, amando o Senhor, tendo comunhão contínua com Ele e permanecendo na sua presença. Amém. Então o primeiro ponto é que queremos permanecer na presença do Senhor Jesus. Amém. Segundo ponto, ela estava aos pés do Senhor. E agora a ênfase é em aos pés. Significa que Maria, ela estava numa condição humilde. E a humildade é um requisito essencial para recebermos a bênção de Deus. Deus, ele resiste os soberbos, mas ele dá graça aos humildes. E humildade aqui, santos, não significa eu me menosprezar ou eu me diminuir. Humildade aqui significa que eu ignoro a mim mesmo, que eu nego a mim mesmo e que eu considero a mim mesmo como nada. E quando nós nos acercamos a Deus assim, em profunda humildade, o Senhor nos dá graça. Amém. Terceiro ponto, ela estava assentada. Então, nessa passagem, a irmã dela, Maria, estava agitada, ansiosa com muitas coisas. Mas Maria se assentou. Bom, por um lado estamos todos sentados aqui, mas todos precisamos estar interiormente assentados. Com frequência, a fonte da força espiritual é a quietude. Então, em Isaías 30:15, diz assim: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na quietude e na confiança, a vossa força. E é um grande desafio nos aquietarmos diante do Senhor. É muito fácil nós ficarmos distraídos com o mundo exterior, com o nosso celular, mas uma pessoa que se ocupa muito, é muito difícil para ela receber revelação. E de todos os membros do nosso corpo, os olhos são os mais ocupados. E de todas as faculdades da nossa alma, a mente é a mais ocupada. E uma mente que vagueia e pensamentos que oscilam são como ondas agitadas em um lago. Então, quando um lago está em quietude, ele funciona como um espelho. Ele reflete as nuvens do céu, as árvores ao redor. Mas se há ondas agitadas, ele nunca vai conseguir refletir adequadamente seu entorno. Então estamos falando de o Senhor se trabalhar em nós. Amém. E 2 Coríntios 3,18 diz que contemplando e refletindo como um espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados na mesma imagem. Amém. Então, se queremos a imagem do Senhor impressa em nós, se queremos ser transformados à sua imagem, a quietude é uma condição necessária. Por fim, o quarto ponto, ela ouvia sua palavra. Amém. Santos, amamos as palavras do Senhor. Amém. As suas palavras são espírito e são vida. Amém. Na verdade, o fato de ela estar ouvindo as palavras do Senhor, deu a oportunidade de o Senhor se dispensar a ela. Então, ela não estava apenas ouvindo palavras, ela estava recebendo o próprio Senhor. E ela estava encontrando o Senhor. Aí o irmão Watchmani diz assim, nessa porção, que
É uma pena se um irmão ou uma irmã vai a algum sermão, né, ou alguma mensagem, e tudo que a pessoa ouve são palavras de homens. E ela não encontra o Cristo que está por trás dessas palavras. Então, santos, queremos encontrar Cristo. Amém. Por isso, que esses 4 pontos sejam um benefício eterno para nós. Amém. Bom, agora eu gostaria, antes de entrarmos no esboço, traçar um pano de fundo geral para nos ajudar a contextualizar os itens do esboço por meio do tema geral desse treinamento que está na primeira página. Eu queria convidar todos os santos para lermos juntos o tema geral. Laborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra, para a edificação da igreja como corpo de Cristo, para a realidade e a manifestação do reino, e para a noiva preparar-se para a volta do Senhor. Então, eu gostaria de começar com esse ponto. Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra. O apóstolo Paulo, ele usou a história do povo de Israel, aplicando a igreja do Novo Testamento. Então, em 1 Coríntios 10, eu vou ler as passagens, os versículos de 1 a 5. E aqui, o apóstolo Paulo, ele cita diversos acontecimentos do povo de Israel na sua jornada no deserto, começando da Páscoa e terminando na Boa Terra, dos 40 anos que eles vaguearam no deserto. E então, no versículo 6, o apóstolo Paulo fala assim: ora, estas coisas que aconteceram com eles se tornaram exemplos para nós. E aqui, a palavra exemplos pode ser traduzida por tipos. Então, o povo de Israel é um tipo de nós, da igreja neotestamentária. E para nós entendermos como que Paulo estava aplicando essa tipologia de Israel, nos ajuda se voltarmos para o capítulo anterior, 1 Coríntios 9, principalmente no final, versículos 24 a 27. E aqui, Paulo ele está dando uma comissão para nós, para corrermos a corrida da nossa vida cristã. Então, no versículo 24, ele fala assim: não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Correi dessa maneira para que o alcanceis. Então, no capítulo 10, ele começa a dar uma definição adicional do que é essa corrida. Nós sabemos disso porque em 9:24 ele faz uma pergunta: não sabeis? Então em 10:1 ele responde: pois não quero que ignoreis, irmãos, ou não quero que sejais ignorantes. Então ele começa a descrever a jornada do povo de Israel, mostrando que o povo de Israel, do momento que eles experimentaram a Páscoa, eles começaram a correr uma corrida em direção à boa terra. E na verdade isso é um quadro da nossa corrida da vida cristã. Então, relembrando da história do povo de Israel, no início do livro de Êxodo, eles começam em escravidão no Egito, sob a tirania de Faraó. E ali, o Egito é um tipo de um aspecto do mundo, do cosmos satânico. E Faraó é um tipo do príncipe desse mundo, Satanás. E o povo de Deus começa assim, usurpado por Satanás em escravidão. Mas então, Deus envia a sua salvação. E por meio de Moisés, então Moisés ele enfrenta Faraó, o Senhor envia as pragas e quando eles estão para sair do Egito, o Senhor ele institui a Páscoa. Mas, em 1 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala: pois Cristo, nossa Páscoa, também foi imolado. Mostrando que a realidade da Páscoa é Cristo. Então, capítulo 10, versículo 1. Pois não quero que ignoreis, irmãos, que nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Depois que os filhos de Israel, eles experimentaram a Páscoa, imediatamente uma coluna de nuvem passou a guiar eles na sua jornada. E nós, crentes do Novo Testamento, no dia em que experimentamos Cristo como a nossa Páscoa, imediatamente o Espírito de Deus passou a nos guiar na nossa corrida.
Ele continua. E todos passaram pelo mar. E nós sabemos que a travessia no Mar Vermelho é um tipo do nosso batismo. 2. E todos foram batizados em Moisés, tanto na nuvem como no mar. Assim como todos nós fomos batizados em Cristo, tanto no Espírito como na água. 3. E todos comeram o mesmo alimento espiritual. Aqui se referindo ao maná, que é um tipo de Cristo, como o nosso suprimento de vida diário, na nossa jornada até a boa terra. 4. E todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Aqui, Paulo foi mais ousado, ele não falou que a rocha era um tipo de Cristo, mas ele afirmou que a rocha era Cristo. Então, depois o povo de Israel alcança o monte de Deus, o monte Sinai, e ali eles recebem a revelação do tabernáculo. E por fim, cruzam o Rio Jordão e entram na boa terra. Mas quando vemos esse quadro, percebemos que todas as coisas positivas nele são simplesmente Cristo. Cristo é a Páscoa, a travessia no mar é a morte de Cristo, a coluna de nuvem é o Espírito de Cristo, Cristo é o maná, ele é a rocha, até mesmo o tabernáculo da revelação no monte, com todos os seus utensílios, são Cristo. Em João 1, diz que a palavra tornou-se carne e armou o tabernáculo entre nós. E agora chegamos na boa terra. E a boa terra? Chegamos no tipo mais completo, no tipo final, todo inclusivo de Cristo em toda a Bíblia. E para entendermos isso, na verdade, precisamos voltar um pouco para a história em Gênesis, que foi quando a boa terra foi prometida a Abraão. Ela é a terra prometida, a bênção prometida a Abraão. E então Abraão gerou Isaac, e a terra foi prometida a seu filho Isaac. Isaac gerou Jacó, foi prometida ao seu neto Jacó. Jacó se tornou Israel. E agora ela era a bênção prometida aos filhos de Israel. Mas, em Gálatas 3,14, o apóstolo Paulo diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo Jesus. A bênção chegou! Aleluia! Santos, quem somos nós? Somos apenas gentios, ninguém aqui é judeu. Alguém é judeu? A bênção chegou para nós! Mas ele continua: a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Aqui Paulo revela que, na verdade, a boa terra é Cristo como Espírito todo inclusivo que dá vida. Amém. E nesse Espírito está tudo que Deus é, tudo que Ele tem, tudo que Ele obteve. Amém. E tudo que Ele alcançou. Amém. Santos, somos um povo abençoado. Amém. A boa terra está no nosso Espírito. Amém. Então, voltando para o tema geral, ele começa com laborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra. Agora, vamos olhar o mesmo quadro, mas em outra perspectiva, já dos 3 estágios de comer dos filhos de Israel. O primeiro estágio foi quando eles comeram o cordeiro pascal no Egito. Então, quando o Senhor instituiu a Páscoa, cada família, eles matavam um cordeiro, aspergiam sangue nas ombreiras das portas, e isso tipifica a redenção. Mas cada família também tinha que comer o cordeiro, para ser energizado, para sair do mundo egípcio e ir para um lugar de separação, o deserto. Esse foi o primeiro estágio. No segundo estágio, já no deserto, eles passaram a comer o maná. E o maná é um tipo do Cristo que nós desfrutamos, do suprimento de Cristo que não necessita de labor. Porque o maná, ele simplesmente aparecia. Então, previsão do tempo, todos os dias maná. Se você quisesse comer de Cristo, saía da sua tenda de manhã e colhia. E o Senhor enviou o maná 40 anos. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não tinha saído deles.
eles eram egípcios na sua constituição. E aí eles sentiam saudades dos pepinos, dos alhos, das cebolas, que são um tipo das coisas mundanas. Então, ele enviou o maná para que eles recebessem o elemento celestial e fossem constituídos como seu povo celestial. E, por fim, o terceiro estágio já é na boa terra. É comer do produto rico da boa terra. E do dia que eles comeram do produto da terra, imediatamente o maná cessou. Por um lado, isso mostra que a boa terra é uma continuação do maná. E por outro, mostra que os dias de comer Cristo, desfrutar de Cristo sem labor, terminaram. Agora, se você quer desfrutar de Cristo, é necessário laborar. Mas a meta da economia de Deus requer que nós avancemos. Avancemos da Páscoa até a boa terra, ou nessa outra perspectiva, até o terceiro e último estágio do desfrute de Cristo. Porque foi do desfrute das riquezas da terra que o povo de Israel derrotou as tribos inimigas da terra, estabeleceu o reino de Deus, então edificou o templo para a sua expressão. Então, agora voltando para o tema geral, o tema geral diz: laborar no Cristo todo inclusivo, tipificado pela boa terra, para algo, para o propósito de Deus, que aqui é mostrado em 3 aspectos. Então, o desfrute do Cristo todo inclusivo não é apenas para o meu desfrute pessoal, nem para a minha espiritualidade individual, mas ela é para a edificação da igreja como corpo de Cristo. Amém. Para a realidade e a manifestação do reino. Amém. E para a noiva preparar-se para a volta do Senhor. Amém. A igreja, o reino e a noiva. Amém. Então, tendo esse pano de fundo, agora podemos entrar no título dessa mensagem, que foi a mensagem 2 do treinamento, que é a nossa primeira mensagem. E ela diz assim: herdar o Cristo todo inclusivo como a boa terra, dando atenção às suas palavras de conselho e advertência, e recebendo seu treinamento renovado, para que o nosso homem interior seja renovado diariamente. Então, o Senhor quer que nós o herdemos como Cristo todo inclusivo. A bênção de Abraão chegou a nós. Mas, quando vemos o quadro da história dos filhos de Israel, dos mais de 2 milhões de israelitas que deixaram o Egito, dessa primeira geração, quase nenhum entrou na boa terra. Na verdade, apenas 2, Caleb e Josué. Nem Moisés, e nem Arão, e nem Miriam entraram. Então, no Novo Testamento, o Senhor está nos dando palavras de conselho e palavras de advertência, porque Ele quer que nós herdemos o Cristo todo inclusivo. Então, na verdade, eu vou ler aqui um versículo de 1 Coríntios 10. Então, de 6, na verdade, versículo 11, de 6 a 10, nos é dada uma série de advertências, falando que caíram num dia só 23 mil no deserto. Alguns foram destruídos pelas serpentes, outros pereceram pelo exterminador. Então, no versículo 11, diz: ora, essas coisas lhes aconteceram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, a quem chegaram os fins das eras. E nesse esboço, temos principalmente 3 advertências. A primeira é em Hebreus capítulo 3, acerca de não termos um coração maligno, ou coração perverso de incredulidade. E em 1 Coríntios 10, principalmente acerca de não cairmos em murmurações ou em idolatria, representada pelo bezerro de ouro. Então, vamos entrar no esboço. Algarismo Romano 1. O objetivo do chamamento de Deus para os filhos de Israel é que eles entrassem na terra prometida para desfrutar as suas riquezas, a fim de estabelecerem o reino de Deus e serem a expressão de Deus na terra. Então, o chamamento de Deus tem um objetivo. Não é apenas para que sejamos redimidos e separados do mundo.
em Êxodo 3:8, quando o Senhor ele aparece a Moisés para comissionar ele a tirar o povo do Egito, ele diz assim: por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, a terra que mana leite e mel. Então, o objetivo do chamamento de Deus é que nós entremos na boa terra. E aqui, essa expressão, terra que mana leite e mel, é muito significativa. Porque tanto leite como mel, eles são o produto da combinação de dois tipos de vida. Da vida animal e da vida vegetal. A vida animal, ela representa a vida redentora. Então, em João 1:29, João Batista, quando viu o Senhor, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo é o nosso Cordeiro Redentor. E a vida vegetal representa a vida geradora. Em João 12:24, o Senhor disse que se o grão de trigo não cai na terra e morre, permanece só. Mas se ele morrer, produz muitos grãos. E o Senhor, quando ele morreu, a casca da sua humanidade foi quebrada e a vida divina foi liberada. E nós fomos gerados como os muitos grãos. E tanto leite como mel são dessa combinação desses dois tipos de vida. O leite, a vida animal, é o gado, que come o pasto, a vida vegetal, e produz o leite. E o mel, a vida animal, é um pequeno animal, a abelha, e combina com a vida vegetal, que é o pólen das flores, e produz o mel. A vida redentora remete à redenção judicial. E a vida geradora remete à salvação orgânica. Então estamos falando, santos, da plena salvação de Deus. A boa terra é uma terra que flui redenção judicial. Ela flui salvação orgânica. Santos, o Senhor quer nos levar a uma terra que flui a plena salvação de Deus. E, prosseguindo, ponto A. Embora todo Israel tenha sido redimido mediante a Páscoa, libertado da tirania do Egito e levado ao monte de Deus para receber a revelação da habitação de Deus, o tabernáculo, quase todos caíram e morreram no deserto, não alcançando essa meta, por causa das suas maldades e incredulidades. Então, em Hebreus capítulo 3, temos uma palavra de conselho, versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da provação no deserto. Aqui temos uma grande palavra, tanto no livro de Hebreus, como na nossa vida cristã, que é hoje. Eu quero convidar todos os santos a falarmos juntos. Hoje! Aleluia! Hoje! A vida cristã é hoje! Para os cristãos não existe ontem nem amanhã. Nossa vida é um contínuo hoje. Satanás é muito sutil. Então ele tenta nos puxar para o ontem. Por isso que nós precisamos aprender a não nos importar tanto com nossos fracassos e com as nossas carências e simplesmente prosseguir. O melhor corredor não é aquele que não cai, é aquele que cai e se levanta. E um outro erro é nos prendermos às experiências positivas de Cristo do passado. Naquele tempo foi tão desfrutável e é muito precioso, é um memorial eterno. Mas há um Cristo para desfrutarmos hoje. Amém. Então prossigamos, santos, ao Cristo de hoje. Amém. E Satanás também tenta nos empurrar para o amanhã, que é a esfera da ansiedade. Mas o Senhor, quando Ele fala conosco, até mesmo na Bíblia, Ele nunca fala de amanhã. Ele ensinou os discípulos a orarem pelo pão nosso de cada dia. E a cada dia o seu próprio mal. Então, não escutemos a voz do inimigo, que fala de ontem ou amanhã, mas escutemos o Espírito Santo. Como o Espírito Santo diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém. B. Isso significa que, embora tenhamos sido redimidos por meio de Cristo, libertados da escravidão de Satanás e levados à revelação da economia de Deus, ainda podemos falhar em alcançar a meta do chamamento de Deus,
quer tomar a posse da nossa boa terra Cristo e desfrutar suas riquezas para o reino de Deus, para sermos a sua expressão nessa era e participarmos no desfrute pleno de Cristo na era do reino. Então, não podemos achar que porque nós fomos redimidos, separados do mundo, estamos desfrutando o maná e até mesmo chegamos no monte, recebemos a revelação da habitação de Deus, está tudo bem. Porque quase todos os que chegaram lá, dessa primeira geração, não entraram na boa terra. Então, às vezes fazemos uma pergunta, quando queremos saber acerca de alguém, essa pessoa já é salva? Eu sei que eu faço às vezes, essa pessoa já é salva? E o que queremos dizer, será que essa pessoa já foi redimida? Mas quando fazemos essa pergunta, isso é algo que foi falado pelo nosso irmão Lee. Precisamos considerar, para responder adequadamente, qual é o escopo da salvação de Deus. E quando consideramos o quadro do povo de Israel, a salvação de Deus vai da Páscoa, por toda a jornada, 40 anos do deserto, até a edificação do templo na boa terra. Então, por exemplo, se um israelita da tribo de Benjamim, naquela época, tivesse experimentado a Páscoa, e nós perguntássemos, Deus salvou esse israelita? Bom, ele com certeza experimentou o início da salvação de Deus, mas ele não experimentou a completação que envolve o templo de Deus na boa terra. Então, não queremos parar no meio do caminho, queremos alcançar a meta da salvação de Deus. C. Somente Caleb e Josué alcançaram a meta e entraram na boa terra. Assim como Caleb e Josué, nós, crentes neotestamentários, precisamos prosseguir em direção ao alvo, o pleno desfrute e a conquista de Cristo para o prêmio, o desfrute máximo de Cristo no reino milenar. Então, em Filipenses 3, o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo em direção ao alvo. Então, cada manhã precisamos ter um alvo. O nosso alvo é o pleno desfrute e a conquista de Cristo. E esse alvo é para o prêmio, para desfrutarmos Cristo ao máximo no reino milenar. 10 dos 12 homens que Moisés enviou para espionar a terra, trouxeram um relatório maligno, que fez com que os filhos de Israel murmurassem e se rebelassem contra a palavra do Senhor. Mas Caleb e Josué, eles tinham um espírito diferente. E eles disseram a toda a congregação, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, os anaquins, porquanto como pão os podemos devorar. Aqui, Caleb e Josué, eles tiveram uma revelação. Não sei como, mas o Senhor revelou algo para eles. Eles não falaram simplesmente que o Senhor prometeu que eles derrotariam os gigantes, ou que os gigantes estavam terminados. Não. Eles falaram que os gigantes eram sua comida. Eles chamaram os gigantes de seu pão, seu alimento. Isso foi revelação. Então, 2 diz, a palavra de Deus é o nosso pão, fazer a vontade de Deus é o nosso alimento, e o nosso pão também são os anaquins, que representam os obstáculos aparentemente intransponíveis e as situações impossíveis em nossa busca por Cristo para a edificação da igreja. 3. Cada dificuldade e tentação que Satanás põe no nosso caminho é alimento para nós. Ouçam isso, santos, é um meio estabelecido por Deus para o progresso espiritual. Aqui, isso pode ser entendido como crescimento em vida. Então, precisamos da revelação que Caleb e Josué receberam. Se vermos isso, vamos ver que as dificuldades e as tentações são, na verdade, alimento para nós. Um meio estabelecido para que nós cresçamos em vida. E se confiarmos no Senhor para a vitória e permitirmos que sua vida vitoriosa se manifeste em nós, encontraremos nutrição revigorante e maior vitalidade. Por isso, em Josué 14:11, ali, Caleb ele já tinha 85 anos de idade. E ele disse assim, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Esse dia foi quando ele foi enviado para espiar a boa terra
e tinha 40 anos. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Então, Caleb, dos 40 aos 85, ele tinha a mesma força. Isso porque ele aprendeu o segredo de comer os gigantes. 4. Para termos o poder protetor de Deus, temos de exercitar o nosso espírito de fé e manter o nosso coração voltado para o Senhor, para crer plenamente nas suas promessas. Crer que Ele está com o seu povo. Cremos, o Senhor está conosco. E crer que eles são bem capazes de vencer. Temos de entregar a nossa alma como um depósito para Deus, o fiel Criador, entregar-nos a Ele e entregar-lhe a guarda da nossa vida. Então, o nosso espírito, 2 Coríntios 4:13, nos revela que é um espírito de fé. Fé está no nosso espírito. As dúvidas estão na nossa mente. Mas como ter um coração cheio de fé? Não queremos ter um coração perverso de incredulidade. Em Hebreus 3:12 diz assim: tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em algum de vós um coração perverso de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E aqui vos afaste pode ser entendido como nos voltar no sentido contrário. Então, se o Deus vivo está aqui, eu volto para o outro sentido. E isso torna nosso coração incrédulo. Então, o segredo está em 2 Coríntios 3:16. Mas quando o coração dele se volta ao Senhor, o véu é retirado. Na verdade, o véu é o coração que não está voltado. Mas quando o coração se volta ao Senhor. Então, o segredo, santos, é voltar o nosso coração ao Senhor. Amém. Então, podemos ter um coração cheio de fé. 5. Se confiarmos nas suas promessas e nos entregarmos totalmente a Ele, seremos guardados desde hoje até a sua volta. Ele é capaz de nos guardar, de tropeçarmos e nos estabelecer perante a sua glória, sem mácula e em exultação. Amém. 6. Se quisermos possuir Cristo totalmente como a boa terra. Santos, queremos possuir Cristo totalmente como a boa terra. Então temos de tomar cuidado para não ter um coração maligno de incredulidade. Não crer no Senhor é rebelar-se contra Ele. Nada é mais ofensivo ao Senhor e nada é mais perverso aos olhos de Deus do que a incredulidade. Então, por exemplo, o pecado de Davi. Davi, ele cometeu adultério com a mulher de Urias e depois ele assassinou Urias. Creio que ninguém aqui jamais cometeu um pecado tão sério. Mas ainda assim, Deus não desistiu de Davi. Mas Deus desistiu do povo de Israel da primeira geração e eles caíram mortos no deserto por causa do seu coração perverso de incredulidade. Porque o pecado ofende a lei justa de Deus, mas a incredulidade ofende e insulta o próprio Deus. Então, um exemplo é, digamos que eu estou passando por uma dificuldade e eu tenho um amigo milionário. E ele quer me ajudar, ele me ama, preenche um cheque de 10 mil, assina e me presenteia. Eu pego o cheque e eu digo, isso não é de verdade. Esse cheque é sem fundo. Que ofensa que seria para o meu amigo milionário. Deus, ele prometeu a Israel, por meio de Moisés, que a boa terra era do povo de Israel. Isso valia mais do que qualquer cheque de 10 mil reais. Mas eles foram incrédulos. Eles não creram no Senhor, isso foi uma grande ofensa para eles. E, na verdade, um coração maligno de incredulidade pode ser entendido como um coração ocupado pelo maligno. Eu queria ler uma porção para os irmãos do livro Cristo Todo Inclusivo, no capítulo 13, que diz assim: lembre-se de como aqueles que espionaram a terra de Canaã voltaram com um relatório maligno. Por um lado, eles disseram que a terra era excepcionalmente boa, mas por outro disseram que seria impossível entrar. As pessoas lá eram gigantes, eles disseram, e as cidades fortificadas eram grandes. Eles garantiram que Israel nunca poderia conquistar a terra.
e se tentasse, seria totalmente derrotado e devorado. Muitas vezes, o maligno fala a mesma coisa em nós. Ele diz: não fale sobre o Cristo todo inclusivo. Ele é bom e maravilhoso, mas é totalmente impossível entrar. Temo que até mesmo enquanto lia estes capítulos, ou aplicando a nós, até mesmo enquanto ouvimos as mensagens nessa conferência, ele tenha sussurrado essas coisas em seu ouvido. Nem pense que você consegue entrar na boa terra. Isso está muito além da sua capacidade. Você jamais conseguirá. O diabinho escondido em muitos de nós está apenas esperando por uma oportunidade para injetar seu veneno mortal. Nunca creia nele. As pessoas são gigantes, ele diz, e as cidades são fortificadas até o céu. Você será derrotado e você sabe disso. Hebreus 3 nos diz que isso é um coração perverso de incredulidade. É um coração ocupado pelo maligno. Por isso é chamado de coração perverso. Devemos pedir ao Senhor que liberte nosso coração do maligno. Devemos orar: Senhor, eu quero ter um bom coração, um coração cheio de fé. Não sou capaz de entrar na boa terra, mas Tu és. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Eu não posso, mas Cristo pode. E Ele está em mim. Precisamos ter fé no poder da sua ressurreição. Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos e tudo quanto sonhamos ou imaginamos. Deus o fará. Santos, Deus o fará. Sigamos o exemplo de Josué e Calebe. Eles tinham um coração cheio de fé. Eles puderam dizer ao povo: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Amém. 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 7. Se quisermos possuir Cristo totalmente como a boa terra, temos de tomar cuidado com as murmurações. Aqui é uma palavra de advertência. Às vezes, no meu conceito, murmurações não é algo tão sério, murmurar. Mas em 1 Coríntios 10:10 nos diz: nem murmureis, como murmuraram alguns deles, e pereceram pelo exterminador. O exterminador aqui é o anjo executor de Deus. Então, não sei vocês, santos, mas eu não quero perecer pelo exterminador. Então, santos, Senhor, salva-nos de murmurar. E aqui a definição de murmurações: resmungos descontentes e secretos, murmúrios e reclamações. Aqui diz resmungos descontentes e secretos. Às vezes nem verbalizamos, mas no nosso coração. E porque é um fato que todos nós temos nossas situações. O irmão ali, ele falou no estudo Vida de Gênesis que a cozinha da igreja é como um grande forno com muitos compartimentos e há lugar nesse forno para todos nós. E é um fato que cada um de nós tem a sua situação, seu compartimento específico. E ali nós estamos sendo assados para sermos transformados. E quando a temperatura sobe, às vezes sobe um desejo em nós de murmurar. Mas, santos, nós somos um povo abençoado. A bênção de Abraão nos alcançou. Nós estamos na restauração do Senhor no final dessa era. Então, por que não, né, ao invés de murmurar, até mesmo nas situações difíceis, aprendamos a louvar o Senhor. Oh, louvado seja o Senhor! Amém. Agradecer o Senhor, nos alegrar no Senhor. Então, continua aqui: murmuração é uma reclamação indistinta, sussurrada, descontente. Sussurrada. Em Salmo 106:25 diz que eles murmuraram em suas tendas. Então, às vezes, eu posso murmurar na minha tenda, só com minha esposa, ninguém está ouvindo. Estou murmurando, mas Deus ouve. E com um ressentimento sombrio. Aqui um exemplo é Números 14:3. E o povo disse assim: por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? Então aqui eles estavam com um ressentimento para com o Senhor, porque o Senhor os tirou do Egito.
E até eles queriam voltar para o Egito. Será que quando a temperatura esquenta, né, talvez vamos, né, ter esse sentimento, Senhor, eu saí do mundo, estou vivendo a vida da igreja, mas talvez é melhor eu voltar para o mundo. Ó Senhor, salva-nos das murmurações. Amém. O bezerro de ouro foi um ídolo feito pelo povo redimido de Deus. Aqui é a terceira advertência acerca da idolatria. Levantar-se para divertir-se é entregar-se à folia ou a uma farra. Um ídolo no nosso coração é qualquer coisa em nós que amamos mais que o Senhor e que substitui o Senhor em nossa vida. Como filhos genuínos do Deus genuíno, precisamos estar alertas em nos guardar dos ídolos, de todos os substitutos de Cristo em nossa vida. Então, um ídolo não é apenas um ídolo físico, como uma imagem ou uma escultura. E em Ezequiel 14:3, o Senhor falou para Ezequiel, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração. Então, um ídolo no nosso coração é qualquer coisa em nós que amamos mais que o Senhor e que substitui o Senhor em nossa vida. B. Precisamos ser advertidos pelo princípio do bezerro de ouro. Um ídolo feito pelo povo redimido de Deus para torná-los um acampamento idólatra. A idolatria envolve 5 princípios. Primeiro princípio, 1. O autoembelezamento leva à idolatria. Então, em Êxodo 32, na verdade, voltando, quando o povo de Israel ele estava saindo do Egito, o Senhor milagrosamente fez com que os egípcios dessem suas posses ao povo de Israel. Então, eles encheram o povo de Israel de ouro. E esse ouro era para ser usado na edificação do tabernáculo. Mas por causa da sua constituição egípcia, os egípcios eles fizeram argolas de ouro e começaram a usar como brincos. E ali as mulheres e até os jovens, os jovens, todos de brinco. E Arão pegou esses brincos de ouro, que era para o autoembelezamento, e fez um bezerro de ouro, mostrando que o autoembelezamento leva à idolatria. Deus é a nossa beleza. Aleluia, Deus é a nossa beleza. Ele está embelezando a igreja como a casa de sua beleza, para que ele seja embelezado. Então, o autoembelezamento não é apenas exterior, é algo interior. Na expressão do nosso ego, há divisão. Quando nós expressamos a nós mesmos, expressamos o nosso ego, é uma forma de nos autoembelezarmos. Mas, na expressão coletiva de Deus, a glória divina, há a unidade. Então, o ápice da expressão do ego do homem caído foi com a Torre de Babel. E ali eles quiseram se autoexaltar, alcançar os céus, se fazer grandes. E isso resultou em divisão. Mas na igreja, nós somos todos pequenos. E todos estamos coletivamente expressando o Senhor. Na glória divina e aí a unidade. Por isso que em João 17:22 o Senhor disse: eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Então, nós somos um na unidade do Deus triuno. Nossa obra é o nosso viver para glorificar, expressar Deus na terra. E no falar, não devemos buscar a nossa própria glória pregando a nós mesmos, mas devemos pregar Cristo Jesus como Senhor e a nós como escravos para servir os crentes. Amém. 2. Idolatria é Satanás usurpando o que Deus nos deu para tornar um desperdício. É abusarmos do que Deus nos deu e não usarmos os dons de Deus, materiais e espirituais, para o propósito de Deus. O ouro dado aos filhos de Israel, por Deus, por meio dos egípcios, antes do êxodo do Egito, era para ser usado para a edificação do tabernáculo. Os dons que Deus nos dá, materiais e espirituais, é para a edificação. Contudo, antes do ouro ser usado para o propósito de Deus, ele foi usurpado por Satanás e usado pelo povo de Deus para fazer um ídolo. Já cobrimos esse ponto. 3. Idolatria é a adoração das coisas que gostamos. Adoração da diversão e entretenimento. Sim, temos o desfrute do Senhor, mas isso não é uma forma de diversão e entretenimento mundanos. E aqui,
precisamos fazer uma distinção entre adorar ídolos e idolatria. Adorar ídolos é adorar ídolos físicos, mas a interpretação bíblica de idolatria é mais abrangente. Ela inclui adorar ídolos, mas ela também inclui o que está descrito em 1 Coríntios 10, 7, que diz: nem vos tornei idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E aqui divertir-se se refere a se envolver em muitas formas de entretenimento. Então, há muitas pessoas no mundo que não adoram ídolos físicos. Mas aos olhos de Deus, se uma pessoa não adora ídolos físicos, ela ainda pode estar envolvida em idolatria. Porque aos finais de semana ela sai para comer, beber e se envolver com todos os tipos de entretenimento. Isso, aos olhos de Deus, é idolatria. Porque é substituir a Cristo no seu coração. Então, a diversão se torna o seu ídolo. E por isso que queremos receber essa advertência. Isso foi uma advertência, confesso, Santos, para mim. Que até mesmo na nossa adoração a Deus, por exemplo, quando cantamos, é tão desfrutável os nossos hinos. Mas precisamos ter esse cuidado de não tornar até mesmo nossa adoração a Deus como uma forma de entretenimento. Precisamos não apenas desfrutar o Senhor, mas enquanto desfrutamos, ter uma atitude de reverência, de respeito, de consideração, até mesmo de temor diante de Deus. Se nós formos treinados para isso, nós vamos entrar num desfrute puro e santo do Senhor. E o fato é que nós não precisamos disso, santos. Em Salmos 36:8 diz: fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dá de beber. E não é o fato, santos, quando estávamos cantando aqui, antes da reunião, estávamos bebendo das tuas delícias. Quando voltamos o coração ao Senhor e exercitamos o nosso espírito, os hinos são tão desfrutáveis. Então, não precisamos substituir isso por formas de entretenimento mundanos. Então, A diz assim. Então, eu quero ler essa porção de Êxodo 32. Diz assim: no dia seguinte, madrugaram, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Versículo 18, esse foi o 6, agora o 18. Respondeu-lhe Moisés: não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é o que ouço. Então, Moisés, ele ouviu de longe os filhos de Israel cantando. 19, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, eles estavam ali cantando e dançando. Ok. Paulo adverte os coríntios dessa maneira: nem vos torneis idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. C.A. Coates diz que eles se divertiam. Nos fins de semana, muitas pessoas querem apenas comer, beber e se divertir. B. Divertir-se é brincar, fazer piadas e agir, atuar ou falar com pouca seriedade. Divertir-se é comportar-se de maneira brincalhona e desinibida, é se envolver em hilariedade, ou seja, muita diversão. E até mesmo foi nos dado essa palavra na mensagem do treinamento, que até quando vamos falar pelo Senhor, confirmar a palavra, profetizar, é tão desfrutável falar pelo Senhor. Mas até mesmo nesses momentos, é necessário uma certa seriedade, porque estamos falando pelo Senhor. 4. Na idolatria, ao fingimento de adorar o Deus verdadeiro. 5. Na idolatria, a mistura em adoração. Então, fingimento e mistura. Na verdade, essa adoração não foi uma adoração pagã, foi a adoração do povo redimido de Deus. Quem fez o bezerro de ouro foi Arão, que era um sacerdote de Deus. E 32:5 diz que Arão edificou um altar
diante do bezerro de ouro e disse: amanhã será festa ao Senhor. É mistura em adoração. E diz, no 6, no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. Havia mistura e havia fingimento. Recentemente, nosso irmão James Lee, ele apresentou um encargo que me tocou muito. Ele falou que ele crê que nos próximos 10 anos, os próximos 10 anos vão ser determinantes para sabermos qual a direção que a restauração do Senhor vai tomar. Porque, principalmente desde a época da pandemia, é fato que muitos irmãos por toda a terra, que são colunas nas igrejas, eles estão indo descansar no Senhor. Então há essa preocupação de que a preservação da restauração do Senhor seja preservada. Não, a natureza. E queremos preservar essa natureza pura e santa. Amém. Mas por quê? A resposta está no ponto C. Após os filhos de Israel adorarem o bezerro de ouro, Moisés percebeu que a presença de Deus não estaria mais no meio do seu povo. Então ele removeu a sua tenda e a armou a certa distância do acampamento. Então sua tenda se tornou a tenda de Deus, pois tanto a presença do Senhor quanto o seu falar estavam ali. Por que queremos ser salvos da idolatria? Por que queremos dar ouvidos às palavras de conselho e de advertência? É porque amamos a presença do Senhor. Amém. Amamos o seu falar. Amém. E aqui na história, primeiro, Moisés, antes do tabernáculo ser edificado, a presença do Senhor estava na sua tenda, mas sua tenda estava no acampamento dos filhos de Israel. Depois do caso do bezerro de ouro, por causa da idolatria, a atmosfera daquele acampamento foi poluída. E ela foi corrompida. Então, Deus ele não podia mais estar lá. E Moisés percebeu isso e removeu a sua tenda do acampamento. E a presença de Deus o seguiu. Por um lado, precisamos nos atentar à postura de Moisés. Na verdade, Arão era o irmão mais velho de Moisés. Arão e Miriam estavam lá no acampamento e o acampamento era o seu povo. Mas Moisés, ele amava a presença de Deus. Então, ele não sacrificou a presença de Deus para permanecer por causa de relacionamentos naturais. Mas ele tomou uma posição e saiu do acampamento. E o mesmo aconteceu com o Senhor Jesus. Na sua época, o acampamento era a religião judaica. E por isso, o Senhor ele foi lançado para fora da cidade de Jerusalém, que era o centro religioso, e ali ele foi crucificado. E em Hebreus 13, 12 e 13 diz assim: por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta de Jerusalém. 13. Saiamos, pois, a ele fora do acampamento. Santos, saiamos, pois, a ele fora do acampamento, levando a sua desonra. Então, precisamos considerar o que é o acampamento. Onde está a presença de Deus? Que o Senhor possa nos iluminar. Mas o fato é que, santos, nós amamos a presença de Deus. Amém. A presença de Deus é tudo para nós. Amém. E queremos o seu falar. Por isso, saiamos do acampamento. Amém. D. Após Moisés remover sua tenda e a separar do acampamento idólatra, o Senhor falou a ele face a face, assim como um homem fala com o seu amigo. Ó, Senhor, faz-nos como Moisés. Deus e Moisés eram amigos, sócios, parceiros envolvidos na mesma carreira num grande empreendimento. Moisés era íntimo de Deus e era alguém que conhecia o coração de Deus, que era segundo o coração de Deus e que podia tocar o coração de Deus. Algarismo Romano 3. Deus deu, por meio de Moisés, um treinamento renovado à nova geração dos filhos de Israel, após sua longa peregrinação, a fim de prepará-los para entrar na boa terra prometida por Deus e herdá-la. Após a primeira geração ter morrido, com exceção de Caleb e Josué,
a segunda geração estava pronta para entrar na boa terra e possuí-la. Então, quando consideramos a história do povo de Israel, pode parecer que foi um fracasso, porque mais de 2 milhões saíram da Páscoa e apenas 2 entraram. Quase todos fracassaram da primeira geração. Mas isso é do ponto de vista terreno. Do ponto de vista de Deus, foi uma vitória. Por um período, houve fracasso. Mas por fim, o povo entrou na boa terra. E eles conquistaram a terra. E o templo de Deus foi edificado. Então, não precisamos nos desencorajar com a situação do povo de Deus hoje. Deus é um Deus de vitória. E ele profetizou a maior profecia de toda a Bíblia, Mateus 16:18. Edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então, podemos confiar. Deus é um Deus de vitória. E também, a primeira geração tipifica o nosso velho homem. A segunda tipifica o nosso novo homem. Podemos ver que há um significado espiritual aqui. A primeira geração que morreu é o nosso velho homem. A segunda geração que possuiu a terra, o nosso novo homem. Então, falamos que essa jornada de 40 anos no deserto foi uma corrida. Em outra perspectiva, é um processo de crescimento em vida, um processo de transformação. E o ministério nos dá esse exemplo de uma larva se transformando em uma borboleta. Então, começamos como larvas. Podemos dizer que os 40 anos no deserto estamos no casulo. Por isso, algumas vezes quando olhamos para nós mesmos, aí tantos anos seguindo o Senhor e às vezes desanimamos. Eu ontem mesmo olhei para o casulo e me desencorajei. Mas se considerarmos, santos, desde lá atrás, quando ainda éramos uma larva, também temos que reconhecer que começou a sair um pouco da borboleta. Então, podemos ser encorajados, santos, que estamos no processo. Amém. O Senhor está nos transformando. Amém. A maioria do povo de Deus nem sabe que existe a transformação, mas nós estamos sendo transformados. Amém. O nosso homem exterior está sendo consumido, mas o nosso homem interior se renova dia após dia. Então, sejamos encorajados. Dia a dia estamos sendo transformados na restauração do Senhor. Precisamos ser pessoas que crescem em vida, até a posse e desfrute plenos do Cristo todo inclusivo, a terra prometida por Deus. Transformação é o morrer do velho homem e o crescer do novo homem. A economia de Deus é ter o nosso velho homem, o homem exterior consumido, e o nosso novo homem, o homem interior renovado diariamente. Santos, podemos ler todos juntos o ponto 2. Misericórdia e graça de Deus, desde que chegamos à restauração do Senhor, estamos sendo renovados para o nosso crescimento e transformação em vida, para nos introduzir no desfrute de Cristo, como a nossa boa terra, para o edifício e reino de Deus. Aleluia. Bom, ainda há muitos pontos ricos nesse esboço, acerca de sermos treinados com um treinamento renovado. Mas, da minha parte, eu paro por aqui, irmãos. Os irmãos podem nos guiar.